Eu comecei a estudar japonês em 2014 e hoje eu vou contar essa história pra você. Espero que você tire alguns insights, aprenda um pouco com os métodos e experiências que eu tive para que isso te inspire também na sua própria caminhada de estudos. O meu último vídeo falando sobre estudos e mentalidade e reflexões de como é ser estudante no Brasil, em que eu falei de forma mais genérica sobre tudo isso, muita gente nova chegou, furou a bolha completamente, foram milhares de espectadores novos. Eu agradeço muito se você chegou aqui, inclusive depois de ter assistido aquele vídeo, você é muito bem-vindo. Foram comentários de excelente qualidade, um público muito qualificado que chegou deixando perguntas, reflexões muito boas. Tô me esforçando para responder todo mundo e gostei muito da participação de vocês que chegaram por lá. Esse vídeo contando a minha história com a língua japonesa não tem roteiro, eu vou contar histórias, eu tô envolvido por várias coisas que fizeram parte dessa minha caminhada aqui e eu vou mostrar essas coisas para você. Muito bem. Apesar de eu ter começado a estudar mesmo em 2014, eu ouso dizer que eu comecei a gostar e o interesse surgiu em 2013, quando eu tinha 14 anos. Amigos muito próximos meus, Alexander e Yuri, começaram a assistir anime, talvez já vinham antes disso, mas foi quando chegou até mim. E os primeiros animes que eu assisti foi Sword Art Online e Death Note. Gostei muito, não só pela estética do anime, acho que Death Note eu assisti dublado, inclusive, mas o conceito de desenhos japoneses chegou mais forte nessa época, apesar de já assistir Pokémon. A sonoridade, principalmente assistindo Sword Art Online, me atraiu muito, era muito bonito. E a grafia também é uma arte dentro de si mesma, né? A escrita japonesa. O interesse começou ali. A primeira coisa que eu estudei de língua japonesa foi o artigo do Wikipedia sobre língua japonesa. Eu nunca me esqueci disso. Tentei escrever a palavra Nihongo, que aparecia lá no artigo de como que é japonês em japonês. E tentei copiar toscamente, isso nunca saiu da minha memória. O primeiro semestre de 2014 se passou com exploração por conta, mas meu aniversário estava chegando, em maio, e eu pedi para minha mãe um presente de aniversário para formalizar esses meus estudos. Eu pedi para ela um curso online de japonês, que eu tinha visto que ia lançar, e pedi também um dicionário de presente. E minha mãe comprou para mim, ela comprou esses presentes, eu tenho esse dicionário até hoje, ele me acompanha hard, fica nos meus estudos, talvez você já tenha visto ele na minha estante. Velhinho já, 10 anos. E o curso online de japonês que eu usei foi o programa Japonês Online, do professor Luiz Rafael. Se você o conhece, já estudou japonês pelos canais do programa Japonês Online, ou já fez esse curso, deixa uma mensagem aqui bem carinhosa pro pessoal de lá e pro Luiz, que ele com certeza vai ver esse vídeo também. Ele vai ser uma figura muito proeminente nessa história, porque ele é um personagem pivotal na minha caminhada, como professor, como amigo, como sócio, como mentor. E vou poder falar muito sobre ele. Mas, voltando para 2014, a primeira versão do programa Japonês Online que eu fiz, ela era muito mais curta, tinha 8 semanas só, 8 tópicos liberados semanalmente, que passava toda a base de começar a aprender hiragana, aprendi hiragana, katakana, primeiras estruturas, primeiras frases, primeiros textos. Depois daquelas 8 semanas eu não era mais cru na língua japonesa. Num primeiro momento eu não aprendi a escrever à mão. A gente começou só lendo pelo computador, sendo capaz de entender os sons das palavras, sendo capaz de digitar no computador também, mais tarde no celular, mas caligrafia ficou à parte. Tanto pela característica do estudar online, quanto também pelo próprio método. É uma orientação do Luiz desde aquela época e também que hoje eu acho que faz total sentido, que você dê uma segurada de mão em gastar muitas horas com caligrafia no começo, porque elas vão te ocupar essas horas. E vale muito mais a pena você tirar os primeiros meses para avançar em estruturas, clareza, leitura e som da língua. E ser capaz de escrever sobre teclando, usando o nosso teclado mesmo, que consegue usar os nossos sons para poder escrever a língua japonesa. Com a língua japonesa dominada, você vai ter todo o resto da sua vida para praticar caligrafia à mão. Vai chegar esse momento, como também chegou para mim, tá? Fica como esse conselho. Eu fiz o programa Japonês Online em 2014. E nesse mesmo ano, eu comecei a estudar também presencialmente, a partir do segundo semestre. Eu sou de Cotia, em São Paulo, era lá que eu morava, e nós descobrimos uma professora por recomendação do meu padrasto, que acredito que o filho dela ou alguém que tinha sido aluno dela cortava cabelo com ele e me recomendou essa professora de japonês, Shigeyo Yamamoto, que mora em Embu das Artes, São Paulo. Eu tenho algumas fotos aqui dessa época porque eu ganhei de presente da professora. Essa aqui é o meu lado, com óculos pendurado, é a professora Yamamoto Sensei, Shigeyo Yamamoto. A menina do meio é uma colega de classe, também fazia lá comigo, e ao lado aqui, a professora de branco é a irmã da professora Shigeyo Yamamoto, que também é professora de japonês. Olha como eu tava novinho.
Eu achava que eu tinha começado a estudar japonês com ela em 2016 só, mas vendo aqui esses documentos todos eu vejo que começou em 2015. Fazer, né, japonês presencial com ela. Perdão, comecei em 2014, já no segundo semestre de 2014. Foi lá, nessa época, estudando japonês com a Shigeo Yamamoto Sensei, que começou a parte de escrever à mão um pouco pra mim, porque eu não tinha trabalhado isso até então. E você percebe que os meus colegas, eles eram todos japoneses, olha só. Eram filhos de japoneses, eram pessoas que estavam lá porque já falavam japonês em casa e estavam lá para formalizar esses estudos com a professora. Eu sempre fui meio um bicho fora d'água nesse aspecto. Eu não sou descendente de japonês, eu não aprendi japonês em casa. Eu fui aprender japonês depois de adolescente. E diga-se de passagem, eu performava melhor do que os meus colegas em diversos aspectos. Com a professora Yamamoto Sensei, que eu estudei em 2014 e 2015, que foram os meus primeiro e segundo anos do ensino médio, ela tinha os certificados internos dela de avanço no material. Esse aqui, por exemplo, é o nível 8. Nível 8, que eu concluí em 2014. Também acompanhando dessa época esse certificado aqui. Todas as conclusões internas da professora Yamamoto. No ano seguinte, mesma coisa, 2015. O certificado interno dela era o nível 8, 2014, 2015, nível 7, né? Mesma coisa esse aqui, ó. Que bacana. E em 2015 ainda, você pode ver que nessa foto aqui a gente está tendo uma Tanjoubi Kai, encontro de aniversário entre os colegas de que faziam aula com a gente. E também ali, ó, Soubetsukai. Vinicius Kun no Soubetsukai. Você consegue ver no cantinho da lousa, embaixo. Soubetsukai é festa de despedida. Porque além de celebrarmos os aniversários que estavam acontecendo nesse dia, a gente também celebrou a minha partida para o Japão. Porque na metade de 2015 eu comprei a minha primeira viagem ao Japão. Eu ia passar as férias de julho, lá, de 2015, numa escola que ia me receber e que durante o período de férias da escola, estudava no ITB, em Barueri. Inclusive um colega da escola, do ITB, apareceu no último vídeo. Muito legal, cara. Nas férias do ITB de 2015, eu ia pro Japão, mas não fui. Porque ia ser minha primeira viagem internacional, tava tudo comprado, passagem comprada, malas prontas. Devido à minha ignorância, minha e da minha família, nós não sabíamos que para passar pelos Estados Unidos eu precisava de um visto de trânsito para passar pelos Estados Unidos. Chegamos no aeroporto de Guarulhos para eu embarcar, isso em começo de julho de 2015. Fui embarcar pela American Airlines, cadê o meu visto americano? Minha mãe, ela ficou bem mais chateada do que eu naquele primeiro momento, ela chorava, o investimento que a gente tinha feito era grande, nós não tínhamos dinheiro sobrando para fazer uma coisa dessas, então os, sei lá, 10 mil reais que foram para uma passagem em um curso de 20 dias lá no Japão, a gente não recuperou totalmente depois que isso aconteceu, né? Não consegui embarcar, não tem o que fazer, você não tem visto, você não vai, não tinha condições de mudar essa passagem na hora também. E com as malas prontas, eu voltei para casa, com a minha família. Eu não achava que tinha sido muito traumático num primeiro momento, mas foi bem traumático, porque esse episódio me fez dar uma boa desanimada com a língua japonesa. Com os meus 16 anos de idade, que eu tinha nessa época. Nossa, eu separei aqui algumas medalhas, algumas coisas desse período para mostrar também. Já eu mostro. Eu dei uma boa desanimada e não toquei na língua japonesa ao longo do ano de 2016. Apesar do ano de 2015 e 2014 estudando tanto online quanto presencial ter sido muito prolífico, com muitos resultados legais, ó, esse aqui foi o dia que eu participei de um concurso de redação do Instituto de Língua Japonesa, não sei se é de São Paulo ou do Brasil. Esse aqui eu estava exibindo o meu certificado na época. Aqui, ó. Esse aqui era minha namorada da época, Vitória. E contra japoneses, nesse concurso de redação, eu performei muito bem. Quando eu me abaixo aqui é para pegar algumas coisas que estão ao meu redor, tá? Por exemplo, essa medalha aqui é medalha de prata desse concurso que foi... Eu não sei se foi estadual ou nacional, tá? Aqui também não fala. De produção de redação, em que eu ganhei medalha de prata pela qualidade da redação, competindo majoritariamente com filhos de japoneses, e medalha de bronze pela caligrafia, pela qualidade da minha letra. Isso já em 2015, né? Coisa de louco.
Bom, ainda no segundo semestre de 2015 eu ainda continuei tendo aulas com a professora Yamamoto, depois desse episódio frustrado da viagem barrada, sem visto, a coisa traumática, a coisa horrível, episódio horrível. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não contei pra Yamamoto Sensei que eu não tinha feito a viagem até as aulas dela voltarem em agosto. Eu apareci em agosto lá. Como é que foi o Japão? Vinícius Kun, como ela me chamava. Como é que foi o Japão? Sensei, não fui, aconteceu uma tragédia. E eu não sei porquê, por fuga desse confrontamento, dessa vergonha, eu não contei pra ela o mês de julho inteiro que isso tinha acontecido. No ano de 2015, ainda, eu prestei o JLPT. Né? Apesar de tudo isso, eu prestei o JLPT N5 em 2015. O que o N5 exige? Né? Suas primeiras letras, clareza de como a língua funciona, nada demais em termos de estrutura e tudo mais. É o primeiro nível, né? É o nível mais simples, mas que exige que você esteja lá jogando o jogo. Você não passa nisso aqui mesmo sendo o primeiro nível, sendo um bobinho, não. Você precisa estar jogando o jogo do estudo para conseguir passar. E 2016, né, esse certificado mesmo, presto em 2015, o certificado chega em 2016. 2016 eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu fazia curso de edificações junto com a escola, é um instituto que eu passava o dia inteiro lá, tinha tanto ensino médio quanto curso técnico. Era o ano de TCC, o último ano do ensino médio, um fervilhão de coisas, e japonês ocupava um pouquinho menos de atenção de fazer coisas novas. Apesar de que eu gostava muito de escrever, rabiscava na mesa, rabiscava no caderno, diversos kanjis, ficava lembrando de tudo que eu aprendi, já conseguia manter algumas frases básicas, e esse era o ponto que eu estava em 2016, que foi o ano, nesse período que, tanto pela correria das coisas, quanto pela frustração da viagem, eu dei menos atenção pro japonês. Acabo a escola em 2016, chega 2017, eu vou para a faculdade, vou fazer Ciências da Computação na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Eu morei em Niterói. E durante a faculdade, durante esse primeiro ano da faculdade, posso falar principalmente durante os primeiros 7, 8 meses, eu não dei tanta atenção para estudar coisas novas em japonês, apesar de consumir aqui e ali, justamente por causa da faculdade. Mas a minha mãe, conversando com ela por volta da metade do ano de 2017, enquanto eu estava lá no Rio, conversando com ela falou, e o japonês? Né? E eu não sabia exatamente responder essa pergunta. Eu falei, não sei, mãe. Eu continuo revisando meu Anki, eu já uso o Anki, eu já usava o Anki desde 2014, vou mostrar mais do meu Anki. Já usava o Anki há 3 anos, porque eu aprendi com o método do programa japonês online. Tem algumas coisinhas aqui e ali que eu assisto, mas nada demais. Aí ela falou, meu filho, continua o japonês, vale a pena. Você já foi longe, você já fez muito, você é bom nisso, continua evoluindo, não deixa a sua vida continuar avançando sem você continuar melhorando no japonês. Na semana que eu tive aquela conversa com ela, eu abri o programa japonês online de novo e decidi refazer o curso. Eu não sei como que eu ainda tinha o meu material de 2014, mas por algum motivo eu refiz aqueles primeiros tópicos do programa japonês online de 2014, inclusive um novo módulo chamado Programa Japonês Fluente, que o Luiz fez na época, que tinha textos avançados. E isso me colocou de novo no gás de adicionar novas frases no Anki, de revisar aquilo que eu tinha aprendido, lembrar, retomar esse gosto, né? Ainda em 2017, final de 2017, eu falo o seguinte, vou mandar um e-mail pro professor Luiz. Eu mando um e-mail pro Luiz falando que eu era um antigo aluno lá de 2014, que já tinha feito japonês presencial, já tinha prestado JLPT também, depois de ter estudado com ele. Gostava de escrever à mão, lembra da influência da professora Yamamoto? Gostava de escrever à mão, sabia falar bem, conseguia gravar vídeos e editar, e eu sabia que ele estava tendo todo um trabalho de Instagram e YouTube agora, né? Que não existia, inclusive, em 2014, esse trabalho todo de Instagram, a internet não era assim ainda. Eu falei, eu posso ajudar fazendo uns vídeos. E aí ele me respondeu, quem me respondeu na verdade foi a Evelyn, a esposa dele, por e-mail, falando, manda aí uns modelos pra gente ver se a gente gosta. Gravei alguns modelos de vídeo, colocando a câmera em cima assim da mesa, apoiando com uns livros, e gravei umas coisas de escrita, mostrando uma letra, explicando não sei o que diferença de radical. Eles gostaram, e aí eu comecei a ganhar R$50 por semana, pra mandar 3 vídeos curtos de 1 minuto por semana, explicando algo de caligrafia em japonês, de caligrafia de língua japonesa. Se você viu o vídeo dessa época, já me via no programa japonês online desde 2017, comenta aqui abaixo, eu quero saber se você faz parte dessa história. Chega 2018. Depois de 2 semestres de ciências da computação, eu que sou uma pessoa com propensão a artes, de um lado, música e teatro musical. E teatro, né? Não sabia de musicais na época, mas teatro e música. E do outro lado, propensão a idiomas.
não estava me conectando tanto passando o dia programando e fazendo coisas de computação na faculdade. Então, eu decidi trancar. Vou fazer uma redescoberta. E aí, de novo, através de contatos e amigos de amigos, a gente descobriu uma família em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que já tinha recebido outros estudantes vindos de fora para passar um tempo lá, fazendo cursos, estudando, enquanto mora com eles. E aí, eu conheci essa família, Diana e John, e no primeiro semestre de 2018, no dia 14 de janeiro de 2018, eu fui para os Estados Unidos para ficar o primeiro semestre do ano lá. Eu fui para Pittsburgh para estudar um curso de conversação avançada em inglês na Universidade de Pittsburgh. É um curso que durou esse primeiro semestre, lecionado por alunos da faculdade de letras lá. Então, faz parte do currículo deles, da formação de professores de linguistics lá, ensinar. E aí eles criam esses cursos em que eles ensinam para intercambistas, pessoas que vêm de fora. E na minha sala tinha pessoas do Japão, da China, eu conheci uma venezuelana, tinha duas pessoas de Sri Lanka, segaleses. Eu aprendi o gentílico de Sri Lanka nesse contexto, segalês. Enfim, pessoas de diversas partes do mundo que fizeram esse curso de conversação lá comigo nos Estados Unidos. Eu já falava japonês, eu fui para poder dar um golpe mais avançado. Inclusive eu só fui posicionado nessa turma mais avançada porque eu já falava. Senão eu teria sido colocado numa turma mais iniciante. Tanto enquanto estava na faculdade quanto enquanto estava nos Estados Unidos no ano seguinte, eu continuei fazendo vídeos pro Luiz. Mandava à distância, eles postavam. Então, todo o conteúdo de vídeos de caligrafia de língua japonesa que vocês viram no programa Japonês Online em 2018, era eu que mandava à distância fazendo esses vídeos. Eu volto pro Brasil, e aí eu tenho que decidir o que eu vou fazer com o meu segundo semestre, 2018.2. Eu volto para casa da minha mãe, eu volto para a faculdade no Rio de Janeiro, terminar a minha Ciências da Computação, eu vou fazer uma terceira coisa? Não sabia. Passei uns meses nesse período morando com um amigo meu, o Yuri, na época que eu volto do Brasil. E aí o Luiz me convida para ir para Ribeirão Preto. Tudo isso é contando sobre língua japonesa, tá? O Luiz me convida para ir para Ribeirão Preto para trabalhar com eles presencialmente. Eu era jovem, solteiro, não tinha por que não ir, não por que não tentar. E é nesse contexto, no final de 2018, que eu me mudo para Ribeirão Preto para trabalhar presencialmente com eles no escritório do programa Japonês Online. E aí vem a próxima parte dos meus estudos de japonês, né? Eu já falei pra você que eu tive período presencial, preparação pro JLPT, curso online usando textos com áudio e usando o Anki. E agora chega um período a partir do final de 2018. E aí? 19, 20, 21, 22... Todo esse período enquanto eu tô lá em Ribeirão Preto trabalhando com o Luiz, eu vou pra fazer diversas coisas que me fizeram aprimorar muito mais porque eu estava usando no trabalho. Então, ensinar, trabalhar com a coisa, vai te ensinar muito. Ensinar, ensina muito. Então, quais eram as minhas responsabilidades agora que eu ia assumir essa função de produtor de conteúdo e pessoa que mexe com língua japonesa ensinando pela internet? Quem dava aula mesmo era o Luiz e os professores. A minha função era de backstage no seguinte aspecto: um pouco de suporte ao aluno, preparação de roteiro para vídeo de YouTube, preparação de aulas, revisão de material, solicitar a produção de material para produzir para os cursos. Então, precisava produzir texto com áudio e frases de exemplo entrando em contato com nativos através do Upwork, por exemplo, através do Workana, de onde, sei lá, que contratava freelancers. Eu fazia essa ponte, ajudava a revisar esse material, muita coisa para internet, enfim, não tinha inteligência artificial, então a gente digitava tudo do zero sempre. Todo esse período me envolvendo com língua japonesa, legendando vídeos de alunos que mandavam vídeos em língua japonesa, escrevendo roteiros de língua japonesa, isso me fez evoluir pra caramba. Por mais que eu não estava formalmente agora fazendo um curso ainda, agora eu estava internamente produzindo o curso de dentro pra fora, né? E aí, nesse período não prestei o JLPT mais. Eu tinha prestado o N5 em 2015. Durante todos esses anos eu não estudei mais. Eu não estudei mais especificamente pro JLPT, não prestei durante todo esse tempo. E durante esse período, todo tipo de coisa aconteceu. Era um pouco de YouTube, um pouco de anime, um pouco de mangá. Sempre gostei.
Era um pouco de redes sociais no geral, era artigo, era, sei lá, todo tipo de conteúdo solto, tipo de contato solto que você consegue ter com língua japonesa. Em 2019, eu fui a primeira vez ao Japão. Aí sim deu pra ir, né? Depois daquela viagem frustrada de 2015. Eu fui ao Japão em 2019 com a turma do Luiz. A gente foi fazer a experiência a Tóquio, que é a viagem anual que ele faz com os alunos levando pra lá, pra Tóquio. E ali, de fato, eu realizei meu sonho. Eu tinha 20 anos de idade. Na verdade, eu fui dia 13 de maio de 2019. Eu embarquei no dia do meu aniversário. É a forma perfeita de selar tudo que a língua japonesa tinha representado pra mim até os 6 anos anteriores até então. Aconteceu nessa viagem de 2019 para Tóquio. Lá eu traduzia coisas para os alunos, ajudava, se precisava sacar um dinheiro, se precisava comprar um remédio na farmácia, faz esse tipo de interpretação. E curte a viagem junto, fazendo vídeos, eu também tinha que fazer vídeos e ajudar com o que fosse necessário para que a viagem acontecesse. Eu considero que eu já falava bem nessa época? Eu acho que eu diria que a resposta é não. Eu não falava bem nessa época ainda. Eu não desenvolvia pensamentos em japonês bem nessa época. Primeiro por falta de oportunidade. Sem estar em contato com japoneses o tempo inteiro, a gente fala pouco, põe pra fora pouco o que a gente está aprendendo. Então se torna um processo de estudos muito unilateral, que a gente só recebe, assiste e lê, assiste e lê. E você precisa ter horas de produção, a língua saindo de você, escrevendo e falando, para também virar a chavinha do produzir. E eu não tinha tido tantas oportunidades dessa quanto eu gostaria, tirando o período com a Yamamoto Sensei, que não falava só em japonês comigo, também falava um português japonesado, bem interessante de ouvir, inclusive. Coisas como, mas se for assim, daijoubu. Se você tentar, dekiru. Ela misturava um pouco as duas línguas, era sempre muito engraçado. Vinícius com A, special. Você é especial, ela dizia. Special. Mas eu me virei o suficiente no Japão para entregar o trabalho em 2019 e também ajudar os alunos. Quando eu volto dessa viagem de experiência a Tóquio, eu começo a usar o meu terceiro turno do dia para poder ensinar um pouco também de inglês, porque o inglês vinha dessa habilidade muito distante, mais distante do que a língua japonesa. O meu estímulo à língua inglesa é muito anterior a 2014, vem desde a minha primeira infância. E aí, agora que eu já tinha estudado japonês, sabia sobre métodos de estudos, conhecia o que é estar no lugar de um estudante, comecei a estudar o inglês com um método que era o que eu já tinha testado e acreditava, com muito do que eu tinha aprendido com o meu professor, Luiz Rafael. E assim nasce o Nauer. Num nome diferente, a princípio, o Nauer nasce com o nome de Clube Inglês Intensivo, em 2019. E em 2020, o Luiz Rafael, meu professor de japonês, que eventualmente se tornou meu chefe, se torna meu sócio. E juntos nós transformamos o Clube Inglês Intensivo no Portal Nauer, que é o que existe até hoje, que é um portal irmão de língua japonesa, né, do programa Japonês Online. O portal tem essas mesmas funcionalidades, perdão pelo som que tá vindo da rua, mas eu vou seguir a minha linha de raciocínio, tá? Acreditando que já vai parar. O portal Nauer, ele é um clone verde do programa Japonês Online, porque as funcionalidades são as mesmas, e aí eu começo a estudar japonês, eu começo a ensinar inglês formalmente pela internet, a partir de 2020. E 20, 21, 22, 23, a minha função passou a ser diretamente inglês, né? Tava lá no escritório com o Luiz, que é o que eu fui fazer desde o final de 2018, mas a partir de agora com língua inglesa. Então, foi o meu período, que eu posso dizer, mais, de novo, com menos estímulo de ir atrás muito de língua japonesa. Eu comecei muito em pequenas porções fazer o novo curso do programa Japonês Online, que agora já tinha sido reformulado completamente, não era mais aqueles 8 tópicos, agora eram 3 jornadas grandes, né? Nihongo Rise, Nihongo Plus e Nihongo Master. Ainda não tinha esses nomes, se chamava Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3. Nós criamos juntos esses termos, Rise, Plus e Master. E aí, nesse período, o máximo que eu fiz foi fazer o novo Nihongo Rise, do programa Japonês Online, fazer o novo Nihongo Plus, do programa Japonês Online. Master eu não fiz até hoje. E revisando o Anki, tendo contato e escutando. Uma coisa que você vai perceber sobre essa história toda é que em nenhum momento eu deixei de ter contato, né? E acho que é sobre isso. O aprendizado é sobre tempo de qualidade com a coisa que você está fazendo.
E esse tempo de qualidade, ao longo dos anos, vai te trabalhando diferentes fundamentos. Teve tempo que eu passei mais estudando texto com áudio. Isso me criou resistência de leitura, costume com a sonoridade, interpretar frases longas. Teve tempo que eu só revisei o Anki frases curtas. Isso trabalhava em minha leitura e memorização do que eu já tinha aprendido. Teve tempo em que eu trabalhei muito caligrafia. Vamos chegar lá, porque de 2023 pra cá a coisa fica louca. Teve tempo que eu trabalhei só caligrafia. É outro tipo de fundamento. Então, ao longo da jornada, diferentes coisas iam acontecendo e esses fundamentos diferentes que foram aplicados em diferentes momentos foram se acumulando. Eu vou avançar agora para 2023, em que eu decido voltar a tornar os meus estudos de japonês tão sérios quanto os meus de inglês. Chegar em tão alto nível em língua japonesa quanto eu já tinha chegado em inglês e fazer tudo o que fosse necessário para isso. E o meu primeiro passo foi decidir fazer de novo o exame de proficiência que eu tinha feito a última vez há muitos anos. E eu decidi fazer agora o N3. Se você conhece o exame de proficiência em japonês, existem 5 níveis, né? Eu já tinha feito o nível 5, mais básico. Agora eu decidi fazer o N3, o nível intermediário. O meu objetivo era prestar o N3 no final do ano passado. E estudar o segundo semestre de 2023 e também 2024 inteiro para passar no N3 no final do ano passado. Porque, apesar de uma caminhada de vida com a língua japonesa, eu não sei se eu tinha tanta confiança. Eu não achava que eu tinha confiança para ir pro N2 direto. E eu não devia ter ido pro N2 direto mesmo, não. Foi bom eu ter feito o N3 primeiro. E aí, do final de 2023 e 2024 inteiro, eu faço uma série de coisas novas que colocaram a minha língua japonesa em outro patamar e que agora eu vou compartilhar com você. A primeira delas foi me preparar para o exame de proficiência novamente. Faça isso. Se você estuda japonês, faz parte da obrigação anual prestar o JLPT. Por quê? É a uma coisa que a gente tem para formalizar o nosso avanço. Você não vai tirar certificado de graduação em língua japonesa, a não ser que você faça letras japonesas. A forma de você mostrar para o mundo que você tem aquela habilidade no contexto de língua japonesa é o JLPT, reconhecido mundialmente. Faça. Primeiro motivo. Segundo motivo, te dá algo pelo que estudar com data de término. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Estude com meta de data para ser almejada. Porque se você sabe que a prova é dia 7 de dezembro, você tem até o dia 7 de dezembro para distribuir tal quantidade de estudos. Isso te dá clareza de quanto tem que fazer por dia, quanto tempo falta, te permite traquear se você está se saindo bem ou se não, né? Então, preste o JLPT. O que eu fiz, então, para prestar o JLPT que eu fiz o ano passado inteiro, me preparando? Eu baixei 2 baralhos no meu Anki, baralhos prontos de língua japonesa. Um deles era sobre vocabulário do N3. O outro era sobre estruturas de gramática do N3. O que eu contava para passar nessa prova? Todo o conhecimento que eu já tinha, bastante, né? Toda a clareza que já me vinha de todos os últimos anos de língua japonesa, somado com esses 2 baralhos de vocabulário e estruturas para prestar a prova. Quando eu baixo um baralho novo assim, ele vem com 1000 cartas, por exemplo, eu configuro para ele me mostrar dentro do Anki um número limitado por dia, 3 novos por dia, 4 novos por dia. Começa devagarzinho, mas vai se acumulando legal. Você ter que fazer 20 novas, 30 novas por dia é puxado, meu irmão. Então, eu configuro com 4, 5 no máximo novas por dia. E fiz esse baralho o ano inteiro. Em paralelo a ele, também peguei um baralho pro meu Anki sobre caligrafia. É um baralho de 1000 caracteres que eu fiz do final de 2023 até metade desse ano. Eu acabei recentemente esse baralho. Esse baralho de caligrafia que eu fiz mostrava na parte da frente leitura daquele kanji, leitura on, leitura kun, e a definição dele, as palavras-chave que ele significava. Olhando as leituras e o significado, eu tinha que lembrar do caractere, e aí eu escrevia à mão. Chega a parte de contar sobre esses cadernos aqui, ó. Fazia tempo que eu tava só contando história e não mostrando as coisas, né? Esses cadernos aqui são alguns dos cadernos que eu fiz esse processo de estudos com esse baralho de caligrafia. Olha só. Esses cadernos são absolutamente preenchidos de cabo a rabo. E você pode ver aqui, ó, parte dos meus estudos. Eu tinha mostrado um pouquinho, né, uma espiadinha neles no último vídeo. Não vou conseguir focar. Até porque também tem muitos pensamentos, coisas pessoais aqui. Eu fazia essas sessões de caligrafia aqui, em que eu era forçado todos os dias a praticar 30, 40 caracteres de média que aparecia para eu revisar.
Isso foi transformador. Retomei o meu gosto por escrever à mão. Retomei o meu gosto pela caligrafia em si, não só a caligrafia japonesa, mas o ato de escrever foi maravilhoso. Eu comparo a minha escrita de hoje com a escrita de 2023. Não tem competição. Eu melhorei muito, muito, muito. Tem mais um aqui, além dessa pilha de cadernos que tá aqui no meu colo, tem esses pequenininhos aqui. É coisa de louco, é coisa de louco. Esses estudos à mão foram realmente essenciais. E também comecei a fazer de novo esse livro aqui, ó. Esse livro de shadowing. Eu vou colocar essas coisas ao lado. Esse livro de shadowing aqui, ó. Eu ganhei esse livro de shadowing do Luiz Rafael lá atrás, 2016 ou 2017. Eu fiz algum concurso de mandar vídeo de depoimento antes de trabalharmos juntos. E como prêmio eu ganhei esse livro de shadowing, que tem pequenas situações de palavra, fala A e fala B, fala um e fala outro, pequenas histórias de 2, 3 falas, com CD, em que você ouve e repete, em tese, né? E eu terminei esse livro recentemente também. Você pode ver que as primeiras lições, eu vou marcar aqui, que eu fiz lá atrás, ó. Isso aqui é unidade 1, lição 2. A data de eu ter feito essa lição aqui está em 2018. Fiz esse livro todo esse tempo, acabei... Aqui, ó, que beleza. Dia 23 de setembro, isso aqui é desse ano, tá? Então esse é um livro que eu comecei a estudar em 2018 e acabei este ano, em 2025, 7 anos depois. Eu falei pra vocês sobre a mentalidade de terminar livros e cursos, né? Terminei. Demorei 7 anos pra fazer esse livro? Demorei, mas fiz. Junto a esses conhecimentos ao longo de todo 2024, presto o N3 e passo. Eu passei no N3. Tô aqui com o meu certificado. Eu não tenho o certificado de papel do meu N3, porque ele chegou no endereço em que eu não morava mais. Uma pena. E aí eu nunca nem vi o certificado de papel dele, mas eu tenho aqui, ó. Esse aqui é a aprovação, o documento de aprovação do N3, no meu tablet. Eu tirei uma foto segurando justamente esse PDF, assim, lá na Torre de Tóquio, esse ano que eu fui ao Japão. Fiz uma foto abaixo da Torre de Tóquio segurando o certificado, porque eu fiquei muito orgulhoso. Ele é o símbolo da minha retomada de estudos, isso aqui. E também uma outra coisa. Comecei a fazer o meu Anki com baralhos invertidos nessa época. Baralhos invertidos em que tem o português na frente. E eu tinha que fazer a frase em japonês e ver a frase em japonês no verso. Que é diferente do que a gente está acostumado com o uso do Anki padrão. É sempre a língua que você está aprendendo na frente e a tradução no verso. Como um outro movimento de colocar meu japonês em próximo nível, eu falei, eu quero criar mais, quero produzir mais. Pensar japonês, pensar frases em japonês. Nihongo de no bun o tsukuru desu, né? Criar frases em japonês. E fazer o baralho invertido foi também essencial. Eu passo no JLPT no final do ano passado e começo no dia 2 de dezembro. A prova foi dia 1º de dezembro. No dia 2 de dezembro, dia seguinte, segunda-feira, eu comecei a estudar para o N2, o próximo passo, que é o que eu estou estudando até agora. Eu vou prestar o N2 esse ano, no final do ano, em 2025. No dia 7 de dezembro eu presto o N2. E para fazer o N2, eu tô fazendo esse japonês invertido, em que eu coloco na parte da frente do meu Anki as coisas que eu tô estudando em português, e aí eu tenho que criar a frase em japonês para aparecer no verso. E eu tô fazendo isso com as partes avançadas do programa japonês online. Nihongo Plus, que eu tô quase acabando, tô no tópico 12, e Nihongo Master. O Plus e o Master do PJO eu tô fazendo ao contrário, então, colocando português na frente. E tudo isso que eu falo sobre flashcards, revisão, o Anki, é o nosso aplicativo de revisão, o Anki. Se você não conhece o Anki, vários vídeos aí falando sobre. Eu tenho aqui no meu canal também vídeos falando sobre o Anki. Que eu uso desde 2014, quando essa história toda começou. Eu abri aqui esses stats, que apesar de usar o Anki desde 2014, eu só tenho essa conta atual aqui desde 2016. Eu devo ter perdido meu baralho anterior. A conta que eu usei para começar o PJO não devia ter criado com login e senha certinho. Em algum momento, troca de computador ficou pela obscuridade. E aí agora essa conta atual eu tenho
há 9 anos, desde 2016. Eu vou mostrar pra vocês aqui os stats dela, olha só. São quantos dias revisados? Quantos dias de estudo já? 3.262 dias. Deixa eu virar aqui. Com muito cuidado, pra ele não descer. Olha só. Esses são os meus stats de revisão do Anki. Vou colocar o microfone no meu colo só rapidinho. São mais de 3 mil dias de revisão com uma taxa de frequência de quanto? 76%. Esse gráfico aqui são 10 anos de gráfico, tá? 10 anos de gráfico de revisão. São 156.190 revisões. Não tem só japonês aqui, mas majoritariamente japonês. Em que eu tenho 76,39% de constância. Isso dá uma boa nota azul, né? 7,5. Nada mal passar os últimos 10 anos estudando 75% dos dias. Eu não busco perfeição, eu busco nota azul, saldo positivo. E é isso que eu tenho com essa consistência do meu Anki, que é muito simbólico, né? Eu vou prestar o N2 do dia 7 de dezembro desse ano. Para poder prestar o N2, eu tô fazendo pela primeira vez um material direcionado para a prova, que é esse aqui, ó. Nihongo Sou Matome. São 4 livros, 4 bifões, que eu tô em mais ou menos 40% de tudo, né? Se eu for ver tudo que todos têm, e quanto por cento tá dado esse total? Deve dar uns 40%. Tem um que eu tô quase acabando, 2 que eu tô mais ou menos, um que eu nem comecei. Mas vai dar tempo, já a programação tá feita e vai dar tempo de acabar tudo isso aqui até o mês de dezembro. E aí, pra me preparar até o dia 7 de dezembro, nessa caminhada tem Anki todos os dias, Sou Matome todos os dias, contato aqui e ali, um pouquinho de leitura de mangá, e no mais, tá na mão de Deus. São essas coisas objetivamente que eu vou fazer para prestar a prova com tranquilidade. O meu objetivo no dia da prova é me sentir que eu tô só preparado. Sabe quando você tem que aguentar uma partida de futebol? Você tem que aguentar 90 minutos da partida. Mas você sabe que você tá há 2 anos em que você treina 3 vezes por semana, seu condicionamento de respiração tá legal, você não vai se machucar porque você tá todo alongado, você tem o costume de esticar seus braços e suas pernas bastante. Então no dia da prova, você vai aguentar o cardio e não vai se machucar, no melhor cenário, né? É assim que eu quero me sentir pro japonês, né? Esses livros têm simulados, eu tenho que toda semana fazer em 15 minutos 25 exercícios. Eu tenho que escutar os exercícios. Eu comprei um reprodutor de CD aqui para colocar no meu computador só para poder escutar o de Chokai, que é de escuta. E somado a isso, com todo o contato prévio que eu tenho bastante confiança que eu vou passar no N2 no final do ano. Eu não sei se eu falei absolutamente tudo o que eu queria falar, mas essa é um pouco da minha história com essa língua japonesa, que é uma língua maravilhosa, que é transformadora na minha vida, as coisas legais que eu já fiz, ter ido para Ribeirão Preto, ter ido para o Japão já 2 vezes, ter ido trabalhar com o Luiz, fundado a minha própria empresa junto com ele, ter aprendido sobre internet, marketing digital, fazer vídeos, tudo isso veio pela língua japonesa. Então eu sou muito grato por esse conhecimento, muito grato porque em 2015 minha mãe comprou o curso a primeira vez, porque em 2017 ela insistiu para que eu não largasse, não parasse de estudar e continuasse insistindo. Muito grato porque esse ano eu fui ao Japão de novo. Olha aqui, ó, esse aqui é o meu crachá da Experiência Tóquio desse ano, que nós estivemos lá em maio. E ano que vem eles vão de novo. Não sei se eu vou estar junto em 2026, não sei onde eu vou estar em 2026, mas todo ano tem. Se você deseja ir pro Japão com a nossa turma, vai lá ver o que o programa Japonês Online tá postando para ir com eles. Estudar uma língua asiática vale muito a pena, tá? Talvez você não vai gostar muito especificamente do japonês, talvez você goste de chinês ou coreano, mas vale a pena aprender uma língua asiática, ou no mínimo uma língua com um sistema de escrita diferente do nosso, porque ele expande o seu conhecimento do mundo, sabe? Você percebe que pessoas do outro lado do globo veem as palavras, as ideias, de outra forma, te faz processar o mundo ao seu redor com outros olhos. O fato do japonês colocar verbo no final da frase me faz entender como eles enxergam o mundo e como eu enxergo aqui colocando verbo no começo da frase. É muito louco. Só quem passou por uma experiência de aprender uma língua que não usa o mesmo sistema de escrita que o nosso sabe o que eu tô querendo dizer aqui. Então vai atrás de uma língua asiática, além das nossas línguas ocidentais que usam o mesmo alfabeto que o nosso. Vale a pena na sua vida, antes de você partir desse mundo, aprender uma língua asiática. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido inspiração,
insights legais. Espero que a gente continue essa conversa sobre língua japonesa futuramente, em outros vídeos. Vou me esforçar para responder a todos os comentários muito gentis que vocês têm deixado aqui. Eu agradeço muito. Se você quer começar a estudar inglês, aqui no meu canal eu tenho playlists e playlists de centenas de vídeos de aulas de inglês que eu gravei desde 2019, né? Lembra dessa história que eu contei toda aqui? Você pode aproveitar todo esse conteúdo para estudar inglês, como por exemplo a playlist Primeiras Frases em Inglês, que está disponível aqui. E se inscreva para acompanhar um pouco da minha jornada pessoal, né, fora do ambiente de estudo de inglês que eu tenho registrado agora. Eu vou prestar o N2 esse ano e vou concluir essa jornada no ano que vem prestando o N1. O único corte do vídeo porque no finalzinho acabou a bateria do meu celular. E aí eu posso dizer que a jornada formalmente vai estar entregue. Aprendi de fato japonês até o final, até o mais alto nível declarável, mas a jornada vai continuar me trazendo frutos em toda a minha vida. Nos meus 40, 50, 70, 80 anos. Inclusive eu usei a palavra heptagenário no último vídeo, eu descobri que ela não existe, é septuagenário, né? E a gente segue essa conversa de estudos aqui nos comentários. O próximo vídeo que eu vou contar sobre a minha trajetória de estudos assim vai ser como eu aprendi teclado. Eu pensei que talvez vocês gostariam de saber sobre isso, porque é uma outra área de conhecimento, outro tipo de processo, mas que também já é muito longo na minha vida, a música, e que casa com método de estudo, casa com mentalidade, consistência, visão de longo prazo, prática de fundamentos, todas essas coisas que são interdisciplinares em diferentes tipos de habilidades corporais, né? Espero de verdade que você tenha gostado dessa história. Eu falo com vocês em breve. Inclusive, hoje eu estou embarcando, que eu vou para os Estados Unidos, eu vou assistir a um musical lá, que eu gosto muito. Eu vou assistir a Hamilton, o meu espetáculo teatral favorito, e eu estou embarcando para lá hoje, no final do dia, para poder assistir ao musical na semana que vem. E quero fazer um vídeo lá, falando sobre isso, falando sobre o impacto desse musical que eu acompanho há tantos anos, já na minha vida, e quais aprendizados ele me trouxe, e como que ele me fez parar lá do outro lado do mundo, assistindo no palco. Um beijo em todos, bons estudos para vocês, a gente se fala, bye bye.